Fala massa, saudações alvinegras. Temos aqui um corte do Galo, meus amigos, com o pós-jogo do nosso Galão. Cuca também falando em entrevista coletiva sobre o clássico, sobre essa partida, sobre o caminhão de gols aí que o Galo acabou perdendo nessa partida contra o Caracas. 3-1 para o Galo, com incríveis chances desperdiçadas. O Galo poderia muito bem aí ter saído com um placar bem elástico, né? Já contando com um saldo de gol bem melhor. Vamos para a última rodada, buscando essa classificação em primeiro no nosso grupo aí, para não precisar de playoff. É isso aí, massa. Vamos conferir o corte. As imagens são do Paramount Plus. Links na descrição como créditos. Vamos conferir as últimas notícias do Galo, esse pós-jogo aqui, com todas as informações do nosso Galão. Bora! Com o ex, e o bicho pegou nesse Galo e Caracas, 3-1 pro Galo, uma blitz do Galo doido, eu diria. É isso, o torcedor pode respirar aliviado pós esse jogo, né? Mesmo o Galo tendo muitas oportunidades, conseguiu fazer 3-1 dentro de casa, tranquilo. Scarpa entrou, Rony entrou, dois dos nossos destaques do pré-jogo aqui, entraram e fizeram a diferença, Cris. É isso aí, vamos então aos melhores momentos de Atlético Mineiro e Caracas. Aí, ó, no primeiro tempo, a gente tem essa primeira finalização do Galo. Aliás, falando em finalização, esse jogo poderia facilmente ter sido um 7-1 ou muito mais, porque assim, o que o Galo finaliza não é brincadeira, né, Ale? O negócio é acertar dentro do gol. Exatamente, criou bastante oportunidade, né? Teve esse lance aí que foi o único lance que o Caracas trouxe como perigo, além do pênalti, que na minha opinião não foi pênalti, mas enfim, o Caracas conseguiu converter. Gol contra, né? O Galo abre o placar. A gente estava falando que cria muitas oportunidades, mas o primeiro gol, por ironia do destino, não é o Galo que faz, é o Caracas que faz gol contra. Então, nesse primeiro tempo, acho que o resumo do que a gente teve do time do Atlético foi muita pressão, pressionou a saída de bola, não deixou o time do Caracas jogar, criou muitas oportunidades. A gente viu Hulk batendo falta e acertando a trave, Hulk pela esquerda tendo oportunidade, Hulk pela direita tendo oportunidade, mais bola na trave e realmente faltou o capricho ali dessa última bola em direção ao gol. No segundo tempo tudo muda, porque o Coelho logo com 3 minutos já consegue abrir o placar e aí é aquela sensação do tipo, agora vai ser goleada. E não foi bem isso que aconteceu, até porque, enfim, a gente vai ter um pênalti para o Caracas que foi dado nesse lance aí. Na minha opinião, não foi pênalti. Eu acho que, enfim, o juiz também não deu, depois o VAR chamou, ele acaba mudando de ideia. E enfim, o Caracas soube aproveitar e o time do Galo não precisava, de novo, estar com esse placar de diferença de somente um gol, né, Cris? Então, a partir desse momento, quando o Caracas faz esse gol e fica 2-1, o torcedor em casa fica de novo naquela apreensão. Não acredito que a gente vai criar. O Caracas faz mais um golzinho, já empata e aí já complica a situação. Né? Mas não foi o que aconteceu, o Galo continuou pressionando muito. E errando muitos gols, inclusive, como nesse lance aí. Mas o Cuca, não sei se era o planejamento fazer tantas mudanças assim no time, mas teve que mexer, teve que mudar. E aí é isso, a duplinha que entrou, Gustavo Scarpa e Rony fizeram a diferença. O Rony consegue... Direito a pirueta e tudo. Comemoração clássica. As novas contratações aí do Galo, né? Comemoração clássica do Rony, Gustavo Scarpa, chefe e rei de assistência, o grande garçom do time do Galo, e o Rony conseguiu aproveitar muito bem. E aí depois o time do Galo teve outras diversas oportunidades e não conseguiu converter. 3-1 é um bom placar? É um bom placar, se você for olhar o resultado final. Mas quem assistiu o jogo inteiro sabe que poderia ter sido 4, 5, 6, 7-1 para o time do Galo, ou até mesmo 0 se não tivesse esse pênalti que não foi. A gente viu vários momentos o Rony reclamando e brigando, né? Ele é esse tipo de jogador que quer que tudo saia muito perfeitamente, que luta e que briga até o final. O Hulk também no banco de reservas com a cara mais fechada, emburrada, depois que o Rony faz o gol 3-1, tá mais aliviado ali. Então eu acho que esse é o ponto. O time do Galo precisa melhorar o chute ao alvo. A pontaria. Exatamente. E apenas isso. E eu tô curiosa para ver quantas finalizações o Galo teve. Inclusive, vamos conferir os números finais de Atlético Mineiro e Caracas na tela para você.
Tá, e vamos matar a curiosidade. Posse de bola 55-45, mais posse de bola do Galo. Chutes a gol, Ale Xavier, 23 chutes do Galo contra 11 do Caracas. Caraca, A chuva. 7 escanteios contra 1, faltas 13 pro Galo, 11 pro Caracas, 2 cartões amarelos para cada time e nenhum cartão vermelho. Esses são os números da partida. Não dá para você ter 23 finalizações, né, chutes a gol, e ter apenas 3 gols convertidos, sendo que um foi contra. Então, assim, realmente esse é o maior problema. Acho que isso deve, inclusive, ter incomodado bastante o Cuca em relação... fazer algo com relação a isso. Precisa, né? E assim, é treino também, né? Então, os jogadores também precisam se dedicar um pouco mais ali nessa última bola e tentar acertar um pouco mais a pontaria para aumentar cada vez mais o placar. O torcedor do Galo não aguenta mais, essa que é a grande verdade. Botar um óculos chega no na ataque galera. e não consegue converter. E chega bastante, nos últimos jogos chegou bastante e não conseguiu converter. É isso aí, vamos então mais uma vez com a nossa equipe de transmissão. Razan, Marília Ruiz, e aí, vocês gostaram do que viram? Acho que vocês concordam com a gente, né? Muita chance de gol, podia ter feito mais gol, né? Olha, podia ter sido uma goleada histórica do Galo aqui lá na Arena MRV, porque assim, o Benítez, goleiro do Caracas, o pessoal tava falando na hashtag sul-americana no Paramount, tem que conversar com o Benítez para ver se tá tudo bem com ele. Teve até gente falando, dá um contrato aí pro Benítez, porque o homem pegou demais. Não sei se é para tanto, mas assim, a atuação dele hoje foi muito destacada. Não fosse ele, poderia ter sido tranquilamente 5, 6, sem exagero. Quem viu o jogo sabe disso. Foram 2 bolas na trave, uma do Hulk, uma do Saravia, do Hulk de falta no primeiro tempo, o Saravia finalizando de longe. E no segundo tempo, depois da tripla troca que o Cuca volta do intervalo, o Galo passa a empilhar oportunidades. Tem o pênalti que a Marília e a nossa Alê também já falaram, e na nossa hashtag a galera discorda da marcação, porque o VAR chama e o árbitro não deu em campo. E aí depois que sai o terceiro gol, o Galo cria muitas oportunidades. Só que ainda fica esse jogo meio aberto, meio vivo, exatamente. Essa é a palavra, Marília. Pois é um jogo 3-1, um jogo em que o Galo finalizou 23 vezes, que abriu o placar cedo, até 23 minutos, um gol contra desmoralizante, né, do zagueiro Blessing Edet. O Galo poderia ter ali, teve várias chances na sequência, é verdade sim que o Benítez trabalhou, mas no primeiro tempo a gente vai ver também a trave trabalhou, muitos chutes por cima do gol, um pouquinho de precipitação, muitos chutes em cima do goleiro também. Ele fez uma grande defesa no segundo tempo, de fato ele faz um milagre no segundo tempo, mas acho que faltou também um pouquinho de precisão dos atacantes do Galo. Acho que de partida o time vai bem, a gente está vendo aí também o milagre feito pelo Everson quando o jogo estava 0-0, porque o Galo deu o contra-ataque, que é o que o Caracas queria. E goleiro de time grande é isso, né? Vai chegar uma ou duas, ele pega essa e ele garante o resultado. Nesse caso ele não pegou, ele chutou, né? Exatamente. Defendeu com o pé esquerdo. Acho que o Everson, quando precisou, apareceu, é verdade, mas o jogo ficou muito vivo naquilo que o Galo ofereceu ao Caracas no primeiro tempo, que foi o contra-ataque. A gente está vendo aí o gol que eu te falei, desmoralizante, do jogador que jogava no lugar do titular, Mago, que estava machucado, então substituiu o titular, fez esse gol no comecinho, que é para acabar, né, com o moral do jogador. Gol de costas. Foi o que eu falei, ele estava tão preocupado em se antecipar o Hulk, que ele se antecipou o próprio goleiro. A gente está vendo aí o Hulk e uma sequência de chutes que você vê, de fato, foi uma grande chance, foi, mas também o Hulk podia ter dado uma melhoradinha nessa última finalização. E se faz esse gol, viraria disparado o maior artilheiro da Arena MRV. Está empatado com o Paulinho, né? Curioso que o Hulk tem 17 gols e o Paulinho também. Uma diferença de um jogo para cada, 35 para um lado, 34 para outro. A outra bola na trave que a gente se referia do Saravia. Verdade. Aí no segundo tempo, logo nos 2 minutos, as 3 substituições do Cuca no intervalo. Ele coloca o Scarpa, coloca o Rony e coloca o Vitor Hugo e passa pelo pé do Rubens, aí já em outra posição na esquerda, numa linda assistência quase, num lindo lançamento do Igor Gomes para o Scarpa, que serve o Rony e faz 2-0. Era para então o Atlético respirar fundo e ganhar esse pênalti, com todo respeito, ou nenhum respeito por essa jossa. Acho que o Caio Paulista fez um jogo ruim, assim como o Bernard, mas isso não significa que ele fez pênalti nessa jogada. Passe do Igor Gomes. Marcou mal e apoiou mal, até deu uma reclamadinha com o Coelho no primeiro tempo, uma confusão. A gente está vendo aí o lance do gol do Rony. Ó. E tome pirueta. Tome pirueta. Comemoração clássica, como disse a nossa Alê. O Scarpa, o principal garçom, chegou à 6ª assistência nessa temporada pelo Galo. Já tinha marcado uma vez contra o Iquique. E o Rony
dá esse passe aí pro Coelho, que fica no quase de novo, porque o Benítez pegou mais uma vez. Então, aí a gente vai ver o Benítez aparecer um pouquinho. Eu acho sim que ele fez uma grande partida, não estou dizendo que ele não fez, mas acho também que os atacantes do Galo falharam um pouquinho nessa última finalização. E quando não tinha o Benítez, tinha o Lamantia, né? Em cima do lance. Na boa em jogada cima da do linha. Júnior Santos. Aí na boa jogada que também faz pela direita. O Coelho. Outra vez o gol escancarado, só que o Scarpa finaliza e o Benítez volta com a perna direita. Mas é uma finalização que, se fosse um pouquinho mais forte, ele podia voltar quanto ele quisesse, não daria tempo, né? Essa ainda no primeiro tempo, a falta do Hulk na falta. Então, faltou sorte nesse lance, mas também faltou pontaria em outros. Eu acho que a gente vê nos jogos do Galo, principalmente contra times piores tecnicamente, quase que uma repetição, né? É o Galo que propõe mais, finaliza mais, fica mais com a bola, chuta mais ao gol. E ó, a gente está vendo aí de novo o milagre do Everson. A questão é que o Galo dá susto na sua torcida. Cria essa ansiedade que o jogo não está resolvido. Mesmo quando já era para estar 2-0 em casa, não está resolvido. 3-1 em casa, não está muito resolvido. É essa ansiedade que o Galo precisa resolver. Foi um bom jogo, coloca o Galo com a chance de ficar com a primeira vaga do grupo, sem o playoff, no último jogo do grupo daqui a 2 semanas contra o Cienciano. E a gente está ligado aqui no jogo entre Cienciano e Deportes Iquique, porque o time peruano via vencendo até agora, o que lhe daria a volta da liderança da chave. 3-0 está vencendo já o Cienciano para cima do Deportes Iquique. Então é isso, o Galo tem que ganhar. Vai ter que ganhar, né? A última rodada, vitória simples na Arena MRV para carimbar a vaga como líder. É isso, e se empatar, fica com a segunda vaga do grupo. Exatamente, porque o Caracas já vai ficando para trás agora com 5 pontos. O Galo, se empatasse nessa última rodada, iria para 9. O Caracas já não teria oportunidade de alcançá-lo. Vai ser esse confronto direto ali para definir a liderança. Mas o Galo tem todas as condições de contra o Cienciano em casa, na Arena MRV, e aí sim já sem agora a punição de portões fechados, com a massa de volta, reencontrando o time pela segunda vez depois dessa longa paralisação, depois do jogo do Fluminense, com a acústica que o pessoal está elogiando, que melhorou demais em relação à inauguração lá atrás, em 2023, nesse ano e meio, praticamente, da Arena MRV. Quem sabe com a volta da massa o Galo vence o Cienciano na última rodada. Agora a gente vai voltar para os bastidores, porque técnico Cuca fala em entrevista coletiva aqui no Paramount Plus. Quase mais de 70 jogos sem perder. A ideia é essa, e como que você viu o jogo de hoje, essa vitória por 3-1, perdeu muito gol, hein, Cuca? Perdemos. O time perdeu muito gol. Boa noite. Mais uma vez, né? Muitos gols perdidos e gols assim, cara a cara, né? Que não se deve perder, mas perdeu. Nós temos que melhorar a finalização. Trabalhar mais nesse aspecto, principalmente no nosso campo, que até nos adaptarmos melhor, a gente tem que trabalhar mais, né? Nas poucas oportunidades que a gente tem de trabalhar, porque muito jogo, em cima de jogo, a gente tem que trabalhar mais essa conclusão. Não é só a conclusão. O último passe, né? O cruzamento. Entramos 4-2 e tomamos um pênalti no mesmo lance que era para matar o jogo, né? Então fica um jogo perigoso. O 2-1, ainda que não tenha sido pênalti, foi marcado e aí convertido 2-1 fica um jogo perigoso. É uma bola, muda tudo, né? Com domínio total que você teve do jogo. Então temos que trabalhar melhor esse fundamento, que é um dos principais do jogo, né? Que é a definição da jogada. O jogador tem que ser decisivo nessa hora. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. No domingo aqui você disse que tinha uma intenção anterior de preservar mais jogadores, mas aí veio a derrota para o Iquique, você precisava muito dessa vitória. Queria que você falasse dessa decisão. Você colocou vários titulares em campo, Hulk, a dupla de zaga, para começar o jogo. O seu adversário, o Cruzeiro, já estava eliminado, né, no jogo de domingo. Ontem poupou todo mundo. Como que foi essa decisão desse jogo de hoje aqui, pensando, lógico, o clássico, a gente sabe o peso que tem? Não, eu não expus ninguém. Eu estou vivo na competição, eu tenho que levar essa competição para tentar ser o primeiro. Se a gente vencer o próximo jogo em casa, a gente é o primeiro. Eu joguei com 4 titulares o primeiro tempo e depois fiz rodar mais 4 titulares no segundo tempo. Então ele jogando 45 minutos, o Lianco precisa de jogo, o Rubens joga 3 jogos seguidos se precisar, então não teve desgaste.
O adversário ontem jogou com 3 titulares do primeiro tempo, também provavelmente por essas situações, então fica mais ou menos igual. Só que nós temos um dia a menos até o jogo, mas a gente conversa com a fisiologia, a gente conversa com o departamento físico, com os médicos, né? Um jogador, para ele recuperar totalmente um jogo de 45 minutos, um dia e meio, estourado 2 dias, ele está 100%. Então, eu acredito que a gente fez o certo na estratégia que a gente usou. Cuca, boa noite, desculpa pela voz, Giovana Oliveira da Rádio Transamérica, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse um pouco sobre hoje, sem a presença de público, né? No domingo, soubemos muito bem que a torcida ajudou e motivou muito que o time conquistasse aquela vitória diante do Fluminense, e hoje, sem a torcida aqui, domingo também não teremos a presença de atleticanos no estádio Mineirão. O que isso pode afetar ou não, né? O que você pensa sobre isso? É uma pena, né? Você ter um jogo com o portão fechado, né? Aquele tempo da Covid era assim, era muito, muito difícil, né? E agora é muito difícil se manter uma concentração, você ter um início de jogo motivado, né? Um estádio vazio assim, ele diferencia muito a partida. Hoje, se tem a torcida, com certeza a gente teria feito mais gols, mas tá bom. A vitória veio e o importante era isso, né? Nós ganharmos, não perder ninguém machucado, não ter desgaste físico para poder competir no domingo. Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, de O Tempo Esportes. Projetando já o clássico de domingo, o Cruzeiro vem vivendo uma boa fase, o Atlético se recuperando também no Campeonato Brasileiro, mas tem se falado um pouco assim sobre favoritismo para o lado do Cruzeiro. Você aponta dessa forma também ou para você é 50-50? Não sei, isso aí eu deixo para vocês, né? Vocês que são os experts, né, nesse tema, né? Vocês têm que avaliar esse aspecto vocês. Eu vou tentar fazer o melhor para preparar bem a equipe para o jogo, né? Nós já passamos por muitas provações esse ano e domingo é mais uma. É jogo duro, é clássico, o mando do adversário na casa deles, torcida única e a gente tem que saber entender o jogo, mas dentro da nossa grandeza a gente vai com força também. Muito bem, Massa Atleticana, assim terminou, por enquanto, né, a classificação do grupo H, que é o nosso grupo aí da Sul-Americana. O Cienciano tá ganhando de 1-0 em casa, do Iquique. Então, com isso, ele tá passando o Galo 1 ponto, tá indo a 9, o Galo ganhou do Caracas, foi a 8, né, então, provavelmente aqui o Iquique é muito fraco, o Cienciano deve ganhar essa partida, e o Galo vai depender só de si aí, em casa, para se classificar para o mata-mata, para não depender aí de playoff, né? Então é importante demais que o Galo se classifique em primeiro, né? Então vamos torcer agora para o clássico, que a gente está querendo saber do clássico no momento, né? Ganhamos essa partida, não jogamos tão bem, desperdiçamos aí um caminhão de gols, como sempre. É um erro recorrente aí do Galo que deixa a gente preocupado, porque é um clássico. E se você perde o tanto de oportunidade que o Galo perde, a bola acaba punindo. Sempre acontece isso com o Galo. A gente tá careca, tá cansado de saber disso. Que quando você não faz, você toma. Então o Galo hoje poderia ter saído atrás no placar se o jogador ali do Caracas tivesse um pouquinho mais de qualidade. O Everson acabou fazendo uma defesa ali na finalização fraca do jogador ali do Caracas, mas o Galo poderia ter saído atrás no placar após perder um tanto de gol. Falta aquele carinho, falta o capricho, falta um talentozinho a mais ali no último terço de campo para fazer os gols ali e não ficar tanto no sufoco, né? O Galo passa muito sufoco, mesmo com times aí bem abaixo, né, tecnicamente do Galo. Então o Galo precisa aí treinar bastante e melhorar o que precisa melhorar, porque tá osso em massa. Mas é isso aí, comenta o que você achou da partida, se inscreva, eu vou ficando por aqui. Domingão tem clássico em massa, pra cima deles, Galo!